pelos primeiros slides anti-inflamatórios. Depois a gente continua em blocos para não ficar pesado demais na leitura. Baseado no arquivo e inflamatórios. Slide 1. Anti-inflamatórios. Esse slide é apenas a capa do conteúdo. Aqui o professor está introduzindo um dos grupos mais importantes da farmacologia aplicada à odontologia. Você vai usar esses medicamentos o tempo todo na prática clínica, principalmente em situações como dor pós-operatória, inflamação gengival, procedimentos cirúrgicos e traumas. Slide 2. Definição. Os anti-inflamatórios são medicamentos que reduzem inflamação, dor e febre. Isso significa que eles atuam em 3 frentes principais: redução da inflamação, alívio da dor e controle da febre. Eles são essenciais porque a inflamação é uma resposta natural do corpo, mas quando exagerada, causa dor e prejuízo funcional. O slide também divide esses medicamentos em 2 grandes grupos: anti-inflamatórios esteroides e anti-inflamatórios não esteroides. Essa divisão é extremamente importante e costuma cair em prova. Na prática clínica, você vai usar muito mais os anti-inflamatórios não esteroides, especialmente em odontologia. Slide 3. Importante e aplicações clínicas. Esse slide traz um ponto muito importante para a prova. Os anti-inflamatórios fazem parte do primeiro nível da chamada escada analgésica. Isso significa que eles são os primeiros medicamentos utilizados no controle da dor leve a moderada. Antes de pensar em opioides, você começa com esses fármacos. Eles são usados tanto em situações agudas, como uma extração dentária, quanto em situações crônicas, como doenças inflamatórias. Na odontologia, isso aparece muito em procedimentos cirúrgicos, inflamações gengivais e dores pulpares. Slide 4. Anti-inflamatórios não esteroides. Aqui o foco são os AINES, que são os mais usados na odontologia. Eles são medicamentos com 3 principais efeitos: ação anti-inflamatória, ação analgésica e ação antipirética. A potência desses medicamentos pode variar conforme sua estrutura química. Isso significa que alguns são mais fortes que outros e também apresentam diferentes perfis de efeitos colaterais. Exemplos importantes que você deve conhecer: ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno e indometacina. Desses, o ibuprofeno é um dos mais usados na odontologia. Slide 5. Mecanismo de ação dos AINES. Esse é um dos slides mais importantes da aula. Os AINES atuam bloqueando enzimas chamadas ciclooxigenases, conhecidas como COX-1 e COX-2. Essas enzimas são responsáveis pela produção de substâncias chamadas prostaglandinas. Agora vem o ponto-chave. As prostaglandinas são responsáveis por dor, inflamação e febre. Quando o medicamento bloqueia as COX, ele reduz a produção dessas substâncias. Resultado: menos inflamação, menos dor e menos febre. Além disso, os AINES atuam tanto no local da inflamação quanto no sistema nervoso central. Isso explica por que eles são eficazes no controle da dor. Esse mecanismo é extremamente cobrado em prova. Slide 6. Formas farmacêuticas. Esse slide mostra como os anti-inflamatórios podem ser administrados. Via oral é a mais comum, como comprimidos, cápsulas e líquidos. Via tópica é usada em cremes e géis, com efeito local. Via parenteral inclui injeções e é mais usada em ambiente hospitalar. Via retal é uma alternativa quando o paciente não consegue tomar por via oral. Na odontologia, a via oral é a principal. Slide 7. Efeitos colaterais e contraindicações. Esse é um slide muito importante para a prática clínica e prova. Os principais efeitos colaterais dos AINES são gastrointestinais. Eles podem causar dor no estômago, náuseas e até úlceras. Isso acontece porque as prostaglandinas também protegem a mucosa do estômago. Quando você bloqueia essas substâncias, perde essa proteção. Contraindicações importantes: pacientes com alergia, risco de sangramento e gravidez. Também é necessário cuidado em pacientes com problemas renais, hepáticos, cardíacos ou asma. Outro ponto importante são as interações medicamentosas. Os AINES podem aumentar o risco de sangramento quando usados com anticoagulantes. Isso é muito importante na odontologia, principalmente em pacientes que usam anticoagulantes. Slide 8. Ácido acetil salicílico. Aqui entra um exemplo clássico: o ácido acetil salicílico, conhecido como HS. Ele é usado para dor leve a moderada, febre e inflamação. Em doses baixas, tem um efeito muito importante: ele reduz a agregação das plaquetas. Isso significa que ele deixa o sangue mais fino, diminuindo a formação de coágulos. Por isso, é usado na prevenção de doenças cardiovasculares. Mas isso também traz um risco importante na odontologia: aumento do sangramento durante procedimentos.
A dose comum apresentada no slide é de 500 mg a cada 4 a 8 horas, e deve ser tomada após as refeições para reduzir irritação no estômago. Pontos importantes até aqui. Esse bloco já tem vários pontos clássicos de prova, diferença entre AINES e corticoides, mecanismo de ação baseado em COX e prostaglandinas, efeitos gastrointestinais, risco de sangramento com a AS, uso na escada analgésica. Se quiser, no próximo passo eu continuo com corticoides diuréticos e começo a conectar com a odontologia clínica real. Só mandar continuar. Vou continuar exatamente no mesmo padrão, seguindo os slides na ordem e mantendo o texto limpo para áudio, baseado no arquivo Ticoides 9 a 12. Slide 9. Anti-inflamatórios esteroides. Agora entramos nos corticoides, que são anti-inflamatórios mais potentes. Diferente dos AINES, eles atuam de forma mais profunda no processo inflamatório, interferindo na resposta do sistema imune. Um exemplo citado é a betametasona. Esses medicamentos são usados em doenças mais graves, como doenças autoimunes, alergias intensas, problemas respiratórios e inflamações sistêmicas. Eles podem ser administrados de várias formas, como uso tópico, oral ou injetável. Ponto importante para a prova. Corticoides são mais potentes que os AINES, mas também apresentam mais efeitos colaterais. Na odontologia, eles são muito usados para controle de edema e... Perfeito, Tony. Vou continuar exatamente no mesmo padrão, seguindo os slides na ordem e... Vamos continuar exatamente no mesmo padrão, acompanhando os slides e mantendo a leitura limpa para áudio. Seguindo o arquivo, ticoides e seleção de anti-inflamatórios. Slide 9. Anti-inflamatórios esteroides. Agora o professor entra no segundo grande grupo de anti-inflamatórios, que são os corticoides. Esses medicamentos são mais potentes que os anti-inflamatórios não esteroides. Eles são derivados de hormônios produzidos naturalmente pelo corpo, mais especificamente pelo córtex da glândula adrenal. Um exemplo citado no slide é a betametasona. Os corticoides são utilizados em várias condições, como doenças inflamatórias, respiratórias, reumáticas e autoimunes. Eles podem ser encontrados em diferentes formas, como uso tópico, oral e injetável. Aqui entra um ponto muito importante para a prova e prática. Os corticoides são mais fortes, mas também apresentam mais efeitos colaterais. Na odontologia, eles são muito utilizados em situações como controle de edema pós-cirúrgico, principalmente em cirurgias mais invasivas, como extração de terceiro molar. Slide 10. Indicações clínicas dos corticoides. Esse slide mostra onde os corticoides são utilizados. Eles são indicados principalmente em doenças inflamatórias e autoimunes. Isso acontece porque esses medicamentos reduzem a atividade do sistema imunológico. Também são usados em alergias e asma, reduzindo a inflamação das vias aéreas. Outras indicações incluem situações mais graves, como rejeição de transplantes, doenças dermatológicas, edema cerebral e choque. Aqui entra um raciocínio importante. Enquanto os anti-inflamatórios não esteroides atuam mais na dor e inflamação leve a moderada, os corticoides são usados quando a inflamação é mais intensa ou envolve o sistema imune. Na odontologia, isso aparece em casos como reação inflamatória intensa, edema importante ou reações alérgicas. Apresentações dos corticoides. Esse slide organiza os corticoides de acordo com o tempo de ação. Isso é muito importante porque influencia na escolha clínica. Corticoides de ação curta incluem hidrocortisona e cortisona. Corticoides de ação intermediária incluem prednisolona e metilprednisolona. Corticoides de ação longa incluem betametasona e dexametasona. Aqui entra um ponto de prova. Quanto mais potente o corticoide, menor a dose necessária. Por isso você vê equivalências diferentes entre eles. Na prática odontológica, a dexametasona é muito utilizada, principalmente para controle de inflamação e edema. Slide 12. Seleção do anti-inflamatório adequado. Esse é um slide extremamente clínico. Ele ensina como escolher o medicamento certo para cada paciente. Primeiro, é necessário avaliar o tipo e a intensidade da dor ou inflamação. Depois, deve-se considerar o perfil de segurança do medicamento, ou seja, os riscos e efeitos colaterais. Outro ponto fundamental são as comorbidades do paciente, como doenças cardíacas, renais ou hepáticas, além de histórico de alergias. Por fim, fatores como custo e disponibilidade também influenciam na escolha. Agora vem o ponto mais importante para você como futuro cirurgião dentista. Você não escolhe o medicamento apenas pela dor, mas pelo paciente como um todo.
Pontos importantes desse bloco. Diferença entre AINES e corticoides. Corticoides são mais potentes, mas mais arriscados. Classificação por tempo de ação. Dexametasona como destaque na odontologia e importância da individualização do tratamento. Se quiser, no próximo passo eu continuo com diuréticos, que começa a puxar a fisiologia renal, e depois antihipertensivos, que tem muita relação com o paciente odontológico. Só manda continuar. Baseado no arquivo Réticos e base renal, slides 13 a 23. Slide 13, diuréticos. Esse slide é a introdução de um novo tema. Aqui começa o estudo dos diuréticos, que são medicamentos muito utilizados principalmente no controle da pressão arterial e de retenção de líquidos. Na odontologia, esse tema é importante porque muitos pacientes fazem uso desses medicamentos, e isso pode impactar na sua conduta clínica. Hack slide 14, diuréticos, visão geral. Os diuréticos atuam diretamente nos rins. Eles modificam o transporte de eletrólitos dentro dos néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. Isso leva à eliminação de sódio e água, reduzindo o volume de líquido no corpo. O resultado final é um balanço hídrico negativo, ou seja, o paciente perde mais líquido do que retém. Clinicamente, isso é útil em situações como edema, insuficiência cardíaca e hipertensão. Aqui entra um ponto importante. Menos volume de líquido no sangue significa menor pressão arterial. Slide 15. Macroscopia dos rins. Esse slide mostra a estrutura geral dos rins. Os principais componentes são córtex renal, medula renal, pirâmides renais, colunas renais e a região de coleta de urina, que inclui cálices e pelve renal. Para você, o mais importante é entender que o rim é organizado para filtrar o sangue e formar a urina. Slide 16. Estrutura do rim. Esse slide é uma imagem detalhada do rim. Ele reforça os elementos vistos anteriormente. Aqui o objetivo do professor é te dar base anatômica para entender onde os diuréticos atuam. Perfeito, Tony. Vamos seguir no mesmo ritmo. Agora entrando em uma parte que começa a conectar farmacologia com fisiologia renal, o que é muito importante para entender várias classes de medicamentos. Seguimos o arquivo Réticos e base renal. Slide 13. Diuréticos. Esse slide é a introdução ao tema dos diuréticos. Diuréticos são medicamentos que aumentam a eliminação de líquidos pelo organismo, principalmente através da urina. Eles são muito usados no tratamento de hipertensão e também em situações de retenção de líquidos, como edema. Na odontologia, isso é importante porque muitos pacientes fazem uso desses medicamentos. Slide 14. Diuréticos. Visão geral. Aqui começa a explicação do funcionamento dos diuréticos. Eles atuam nos rins, especificamente em estruturas chamadas néfrons. Os néfrons são responsáveis por filtrar o sangue e formar a urina. Os diuréticos modificam o transporte de eletrólitos, como sódio e potássio. Quando o sódio é eliminado, a água acompanha, levando à redução do volume de líquido no corpo. Isso gera um efeito chamado balanço hídrico negativo, ou seja, o corpo perde mais líquido do que retém. Clinicamente, isso ajuda a reduzir pressão arterial e edema. Slide 15. Macroscopia dos rins. Esse slide mostra a estrutura geral do rim. O córtex renal é a parte mais externa, com aspecto mais escuro. A medula renal fica mais internamente. As pirâmides renais são estruturas que conduzem a urina. Os cálices e a pelve renal são responsáveis por coletar e direcionar a urina para o uréter. Esse conhecimento é importante para entender onde os diuréticos atuam. Slide 16. Estrutura do rim. Esse slide complementa o anterior, mostrando as mesmas estruturas de forma visual. O importante aqui é entender que o rim é altamente organizado e cada parte tem função específica. Slide 17. Microscopia dos rins. Agora entramos no nível funcional. O néfron é a unidade funcional do rim. Isso significa que é nele que ocorre a formação da urina. Cada rim possui aproximadamente entre 600 mil e 800 mil néfrons. Esse número mostra a capacidade enorme de filtração do rim. Slide 18. Cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman funciona como um recipiente que recebe o filtrado do sangue. O sangue chega ao glomérulo, que é uma rede de capilares. Ali ocorre a filtração. Tudo que é filtrado entra na cápsula de Bowman. Aqui começa a formação da urina. Slide 19. Túbulo contorcido proximal. Esse é um dos pontos mais importantes. O túbulo contorcido proximal é responsável por reabsorver grande parte do que foi filtrado. Cerca de 85% do sódio e da água são reabsorvidos aqui.
Além disso, também são reabsorvidos glicose, aminoácidos, potássio, cloro e bicarbonato. Ou seja, o corpo recupera o que é importante. Também ocorre secreção de substâncias como creatinina e medicamentos. Esse detalhe é importante porque muitos fármacos são eliminados por essa via. Slide 20. Alça de Henle. A alça de Henle tem duas partes com funções diferentes. O ramo descendente permite a passagem de água. O ramo ascendente praticamente não permite a passagem de água. Esse sistema é fundamental para concentrar a urina. Esse ponto é muito importante porque alguns diuréticos atuam exatamente nessa região. Slide 21. Túbulo contorcido distal. Aqui ocorre ajuste fino da urina. O túbulo distal tem alta capacidade de reabsorver íons. Também participa da secreção de substâncias. Além disso, ele também pode secretar medicamentos para dentro do fluido tubular. Esse detalhe é importante porque influencia na eliminação de fármacos. Ponto clínico importante para a odontologia. Mesmo que pareça distante, isso cai na prática. Se o paciente tem problema renal, a eliminação de medicamentos pode estar alterada. Isso pode levar a acúmulo de fármaco e aumento do risco de toxicidade. Por isso, sempre é importante investigar histórico renal do paciente. Pontos que mais caem em prova: função do néfron, diferença entre filtração e reabsorção, papel do túbulo proximal, função da alça de Henle, relação entre rim e eliminação de fármacos. Se quiser, no próximo bloco, a gente entra em classificação dos diuréticos antihipertensivos, que é muito cobrado e muito clínico. Só manda continuar. Agora a gente entra numa parte muito clínica e muito cobrada, principalmente porque envolve pacientes que você vai atender no consultório. Seguindo o arquivo, classificação dos diuréticos e antihipertensivos. Slide 2. Diuréticos. Classificação geral. Agora o professor organiza os diuréticos em grupos. Os diuréticos são classificados de acordo com o local onde atuam no néfron. Existem 4 grupos principais. O primeiro grupo são os diuréticos de alça, como a furosemida e a bumetanida. Eles atuam na alça de Henle e são muito potentes, promovendo grande eliminação de líquidos. O segundo grupo são os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida e a clortalidona. Eles atuam no túbulo distal e são muito utilizados no tratamento da hipertensão. O terceiro grupo são os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona e a amilorida. Eles atuam no túbulo coletor e evitam a perda de potássio. O quarto grupo inclui outros diuréticos, como acetazolamida e manitol, que têm usos mais específicos. Esse slide é importante porque mostra a relação entre local de ação e efeito clínico. Slide 23. Características dos diuréticos. Aqui o slide reforça as características principais de cada grupo. Os diuréticos de alça são os mais fortes e causam perda significativa de potássio. Os diuréticos tiazídicos são menos potentes, mas muito usados no tratamento crônico da hipertensão. Os poupadores de potássio têm a função de evitar a perda desse eletrólito, sendo muitas vezes usados em combinação com outros diuréticos. Os outros diuréticos têm indicações mais específicas, como no tratamento de glaucoma ou edema cerebral. Antihipertensivos. Esse slide marca a transição para um dos temas mais importantes da clínica odontológica. Antihipertensivos são medicamentos usados para reduzir a pressão arterial. Isso é extremamente relevante porque muitos pacientes atendidos na odontologia são hipertensos. Slide 25. Definição e importância dos antihipertensivos. Os antihipertensivos reduzem a pressão arterial e protegem órgãos como coração e rins. O objetivo principal é prevenir complicações graves, como infarto e acidente vascular cerebral. Controlar a pressão arterial ao longo do tempo evita danos permanentes ao organismo. Na prática odontológica, isso é essencial, porque pacientes hipertensos têm maior risco durante procedimentos. Slide 26. Bloqueadores dos receptores da angiotensina 2. Esses medicamentos são conhecidos como BAS. Eles atuam bloqueando um receptor chamado AT1. Esse receptor está relacionado à vasoconstrição. Quando ele é bloqueado, ocorre vasodilatação e redução da pressão arterial. Exemplos incluem losartana, candesartana e irbesartana. Eles são frequentemente usados em pacientes que não toleram outro grupo chamado IEA. Slide 27. Inibidores da enzima conversora de angiotensina. Esse grupo é conhecido como IEA. Eles impedem a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2.
A angiotensina 2 é uma substância muito potente que causa vasoconstrição e retenção de sódio. Ao bloquear essa conversão, o medicamento reduz a pressão arterial. Exemplos importantes são captopril e enalapril. Além de reduzir a pressão, esses medicamentos protegem o coração e os rins. Slide 28. Bloqueadores dos canais de cálcio. Esses medicamentos impedem a entrada de cálcio nas células musculares dos vasos sanguíneos. Sem cálcio, ocorre relaxamento dos vasos, ou seja, vasodilatação. Isso reduz a pressão arterial. Exemplos incluem amlodipino e verapamil. Eles também podem atuar no controle da frequência cardíaca. Slide 29. Beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores atuam bloqueando receptores beta no coração. Isso reduz a frequência cardíaca e a força de contração do coração. Consequentemente, a redução da pressão arterial. Exemplos incluem atenolol, propranolol e metoprolol. Eles também são usados em doenças cardíacas, como angina e insuficiência cardíaca. Slide 30. Principais classes de antihipertensivos. Esse slide resume tudo. Os diuréticos reduzem o volume de líquido no corpo. Os BRAs e IA atuam no sistema renina-angiotensina, reduzindo vasoconstrição. Os bloqueadores de canais de cálcio promovem relaxamento dos vasos. Os beta-bloqueadores reduzem a atividade do coração. Esse tipo de resumo é muito cobrado em prova. Slide 31. Considerações clínicas. Esse é um slide muito importante para a prática clínica. A escolha do medicamento depende das características do paciente. É necessário considerar doenças associadas, resposta ao tratamento e risco de efeitos colaterais. O acompanhamento é essencial, pois o tratamento precisa ser ajustado ao longo do tempo. Ponto muito importante para a odontologia. Paciente hipertenso exige atenção especial. Alguns pontos fundamentais. Sempre medir pressão antes do procedimento. Cuidado com anestésicos com vasoconstrictor. Atenção a interações medicamentosas. Pontos que mais caem em prova. Diferença entre IECA e BA, mecanismo básico dos antihipertensivos, classificação dos diuréticos, efeito dos beta-bloqueadores. Relação entre cálcio e contração vascular. Se quiser, no próximo bloco a gente entra em imunossupressores psicofármacos, e depois eu posso montar um simulado só desse conteúdo inteiro. Só manda continuar. Agora a gente entra em dois blocos que são muito importantes na clínica, principalmente por causa de pacientes sistêmicos e uso crônico de medicação. Seguimos o arquivo Nós supressores. Slides 32. Imunossupressores. Esse slide é a introdução ao tema. Imunossupressores são medicamentos que reduzem a atividade do sistema imunológico. Eles são utilizados quando o sistema imune está exagerado ou atacando o próprio organismo. Na odontologia, isso é extremamente relevante, porque esses pacientes têm maior risco de infecção e cicatrização alterada. Slide 33. Conceitos fundamentais dos imunossupressores. Os imunossupressores atuam reduzindo ou inibindo a resposta imunológica. Isso significa que eles diminuem a capacidade do organismo de reagir contra agentes externos. Também reduzem a produção de substâncias inflamatórias. Eles podem atuar em diferentes pontos do sistema imune, o que explica a variedade de medicamentos nessa classe. Aqui entra um conceito importante. Menos resposta imune significa menos inflamação, mas também maior risco de infecção. Slide 34. Principais indicações clínicas. Os imunossupressores são usados principalmente em 3 situações. A primeira é em transplantes de órgãos, para evitar rejeição. A segunda é em doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus e psoríase. A terceira envolve outras aplicações, como doenças dermatológicas graves e alguns tipos de câncer. Na odontologia, esses pacientes exigem atenção especial, devido ao risco aumentado de infecção. Slide 35. Corticoides como imunossupressores. Aqui o slide mostra que os corticoides também atuam como imunossupressores. Eles são amplamente utilizados porque reduzem a produção de substâncias inflamatórias. Exemplos incluem prednisona, dexametasona e prednisolona. No entanto, apresentam efeitos colaterais importantes. Entre eles estão ganho de peso, aumento da glicose no sangue e risco de osteoporose. Isso exige acompanhamento constante. Slide 36. Inibidores da calcineurina. Esse grupo atua bloqueando a ativação das células T, que são fundamentais na resposta imune. Um exemplo importante é a ciclosporina. Esses medicamentos não têm efeito imediato. Eles começam a agir após algumas semanas de uso contínuo. Outro ponto importante é a necessidade de monitoramento. Eles podem afetar a função renal,
e a pressão arterial. Slide 37. Outros imunossupressores importantes. Aqui aparecem outros medicamentos relevantes. A azatioprina atua interferindo na síntese de DNA, reduzindo a multiplicação celular. O metotrexato interfere na proliferação de células do sistema imune. A ciclofosfamida é um medicamento mais potente, com ação citotóxica. Também são citados os inibidores do mTOR e o micofenolato, que reduzem a proliferação celular. Esse slide mostra que existem diferentes mecanismos para atingir o mesmo objetivo, que é reduzir a resposta imune. Slide 38. Considerações pré-tratamento. Antes de iniciar imunossupressores, é necessário avaliar o paciente de forma completa. Deve-se analisar idade, doenças associadas e medicamentos em uso. A vacinação deve estar atualizada antes do início do tratamento. Durante o uso, vacinas com vírus vivos devem ser evitadas. Também é importante realizar exames laboratoriais para avaliar função renal, hepática e hematológica. Slide 39. Monitoramento e efeitos colaterais. Pacientes em uso de imunossupressores precisam de acompanhamento constante. Existe risco aumentado de infecções oportunistas. As doses devem ser ajustadas conforme resposta do paciente. Outro ponto importante são as interações medicamentosas que são frequentes nessa classe. Ponto clínico importante para a odontologia: paciente imunossuprimido. Tem maior risco de infecção, pode ter cicatrização mais lenta, pode precisar de antibiótico profilaxia em alguns casos. Parte 6. Psicofármacos. Slide 40. Infecção. Psicofármacos. Esse slide introduz os medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Eles são usados para tratar transtornos mentais e emocionais. Slide 41. Conceito e definição. Psicofármacos, também chamados de psicotrópicos, atuam diretamente no cérebro. Eles modificam funções como humor, comportamento e percepção. Devido aos seus efeitos, muitos deles têm controle rigoroso. Slide 42. Classificação funcional. Os psicofármacos podem ser divididos em 3 grupos. Os psicolépticos reduzem a atividade do sistema nervoso. Os psicoanalépticos aumentam a atividade cerebral. Os psicodislépticos alteram a percepção e a consciência. Essa classificação é mais teórica, mas pode aparecer em prova. Slide 43. Principais classes de psicofármacos. Esse slide traz os grupos mais importantes na prática clínica. Antidepressivos são usados para depressão e ansiedade. Ansiolíticos reduzem ansiedade e promovem relaxamento. Antipsicóticos são usados em transtornos graves, como esquizofrenia. Estabilizadores de humor controlam transtorno bipolar. Psicoestimulantes aumentam o estado de alerta. Slide 44. Antidepressivos em detalhe. Os antidepressivos podem ser divididos em 3 grupos principais. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina aumentam a serotonina no cérebro e são os mais usados. Os antidepressivos tricíclicos são mais antigos e têm mais efeitos colaterais. Os inibidores da monoamina oxidase são usados em casos mais resistentes e exigem cuidado com dieta. Slide 45. Ansiolíticos e sedativos. Aqui entram os benzodiazepínicos, como diazepam e clonazepam. Eles atuam potencializando o efeito do GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Isso leva à redução da ansiedade, relaxamento muscular e indução do sono. Um ponto muito importante é o risco de dependência com uso prolongado. Slide 46. Antipsicóticos. Os antipsicóticos podem ser típicos ou atípicos. Os típicos são mais antigos e podem causar efeitos motores. Os atípicos têm menos efeitos motores, mas ainda exigem monitoramento. Um efeito colateral importante são os sintomas extrapiramidais, que afetam o movimento. Slide 47. Estabilizadores de humor. O principal exemplo é o lítio. Ele é usado para prevenir episódios de mania e depressão. Outros medicamentos incluem carbamazepina e valproato. Esses medicamentos exigem controle dos níveis no sangue para evitar toxicidade. Slide 48. Mecanismos de ação e neurotransmissores. Os psicofármacos atuam modulando neurotransmissores. Os principais são serotonina, dopamina e noradrenalina. Eles atuam em receptores que regulam a comunicação entre neurônios. Isso altera o humor, comportamento e funções do organismo. Slide 49. Comparação entre medicamentos. Esse slide compara medicamentos como sertralina e bupropiona. A sertralina aumenta a serotonina. A bupropiona aumenta a dopamina e noradrenalina. Também mostra diferenças em usos e efeitos colaterais. Slide 50. Considerações clínicas. A escolha do psicofármaco depende do diagnóstico e das características do paciente.
O acompanhamento médico é essencial para avaliar eficácia e efeitos colaterais. A adesão ao tratamento é fundamental para o sucesso. Ponto final importante para a odontologia. Pacientes que usam psicofármacos podem ter interação com anestésicos, podem apresentar boca seca, podem ter alteração de comportamento durante atendimento. Resumo geral do bloco final. Imunossupressores reduzem defesa do organismo. Corticoides também atuam como imunossupressores. Psicofármacos atuam no sistema nervoso central. GABA é fundamental nos ansiolíticos. Neurotransmissores principais são serotonina, dopamina e noradrenalina. Se quiser, agora a gente pode fazer um simulado completo só desse PDF inteiro, ou casos clínicos odontológicos integrando tudo. Só falar. Tony, agora tu pediu entretenimento educacional nível Brasil Segura, porque a aula agora é com o próprio Silvio Santos da Farmacologia. Questionário Farmacologia com Silvio Santos. Pergunta 1. O que são anti-inflamatórios? E por que eles são tão usados na prática clínica? Resposta explicada. Maoi, você sabia disso ou não sabia? Pois é, os anti-inflamatórios são medicamentos que reduzem inflamação, dor e febre. Eles são muito usados porque praticamente todo paciente chega com dor ou inflamação. Na odontologia, então, é todo dia. Extração, inflamação gengival, trauma, sempre entra um anti-inflamatório no meio. Sem eles, meu amigo, é sofrimento garantido. Pergunta 2. Qual é o principal mecanismo de ação dos AINES? Resposta explicada. Olha só que interessante. Os AINES bloqueiam umas enzimas chamadas ciclooxigenases, conhecidas como COX-1 e COX-2. E o que essas enzimas fazem? Produzem prostaglandinas, que são responsáveis pela dor e inflamação. Quando o medicamento bloqueia isso, acabou o sofrimento. Menos prostaglandina, menos dor. É tipo desligar o alarme da dor, entende? Pergunta 3. Por que os AINES podem causar problemas no estômago? Resposta explicada. Atenção, atenção. Pegadinha clássica de prova. As prostaglandinas não servem só para causar dor, não. Elas também protegem o estômago. Quando você bloqueia essas substâncias, o estômago fica desprotegido. Resultado? Dor, gastrite e até úlcera. Ou seja, o remédio resolve de um lado, mas pode dar problema do outro. Pergunta 4. Qual a principal diferença entre AINES e corticoides? Resposta explicada. Agora eu quero ver quem acerta. Os AINES são mais usados para dor leve a moderada. Já os corticoides são muito mais potentes e atuam diretamente no sistema imunológico. É como se o AINE fosse um carro popular e o corticoide fosse uma Ferrari. Só que com grande potência vem grandes efeitos colaterais, viu? Pergunta 5. Por que o AS pode aumentar o risco de sangramento? Resposta explicada. Olha o perigo aí. O A diminui a agregação das plaquetas. Traduzindo, o sangue demora mais para coagular. Isso é ótimo para prevenir infarto, mas na odontologia pode virar um problema, porque o paciente pode sangrar mais durante o procedimento. Então, atenção redobrada. Pergunta 6. O que são diuréticos e qual o seu efeito principal? Resposta explicada. Quem respondeu que é remédio para fazer xixi acertou. Os diuréticos aumentam a eliminação de água e sódio pelo rim. Isso reduz o volume de sangue e, consequentemente, a pressão arterial. É como esvaziar um pouco o sistema para diminuir a pressão simples e eficiente. Pergunta 7. Por que o rim é importante na farmacologia? Resposta explicada. Olha que pergunta boa. O rim é responsável por eliminar muitos medicamentos. Se o paciente tem problema renal, o remédio pode ficar acumulado no corpo. E aí, meu amigo, pode virar intoxicação. Por isso, nunca ignore histórico renal. Pergunta 8. Como os antihipertensivos ajudam a controlar a pressão? Resposta explicada. Cada um trabalha de um jeito. Alguns diminuem o volume de líquido, outros relaxam os vasos, outros diminuem a força do coração. No final, todos têm o mesmo objetivo: baixar a pressão. É tipo várias estratégias para resolver o mesmo problema. Inteligente, não é? Pergunta 9. Por que pacientes hipertensos exigem atenção na odontologia? Resposta explicada. Agora é prática clínica. Paciente hipertenso pode ter complicações durante o atendimento. A pressão pode subir, pode ter risco cardiovascular e ainda tem a questão do anestésico com vasoconstrictor. Ou seja, não dá para tratar como qualquer paciente. Tem que ter cuidado. A pergunta 10. O que fazem os imunossupressores? Resposta explicada.
Esses aqui são perigosos se você não entender. Eles diminuem a resposta do sistema imunológico. Isso é ótimo em doenças autoimunes ou transplantes, mas também deixa o paciente mais vulnerável a infecções. Então, na odontologia, tem que ficar esperto com infecção e cicatrização. Pergunta 11. Por que corticoides também são considerados imunossupressores? Resposta explicada. Porque eles reduzem a atividade do sistema imune e a produção de substâncias inflamatórias. Ou seja, além de anti-inflamatórios, eles também seguram o sistema de defesa. Dupla função e dupla responsabilidade no uso. Pergunta 12. Como os benzodiazepínicos atuam no organismo? Resposta explicada. Agora ficou interessante. Eles aumentam o efeito do GABA, que é um neurotransmissor que acalma o cérebro. Resultado? Menos ansiedade, mais relaxamento e até sono. Por isso são usados em pacientes ansiosos. Mas cuidado, podem causar dependência. Pergunta 13. Quais são os principais neurotransmissores envolvidos nos psicofármacos? Resposta explicada. 3 estrelas principais: serotonina, dopamina e noradrenalina. Eles controlam humor, comportamento e motivação. Mexeu neles, mexeu com tudo. Pergunta 14. Por que psicofármacos são importantes na odontologia? Resposta explicada. Porque muitos pacientes usam esses medicamentos. E isso pode causar boca seca, interação com anestésicos e até alteração de comportamento. Ou seja, você precisa saber disso antes de começar o atendimento. Pergunta 15. Qual é a lógica da escolha de um medicamento na prática clínica? Resposta explicada. Agora a pergunta de 1 milhão. Não é só olhar a dor, tem que olhar o paciente como um todo. Doenças, histórico, medicamentos em uso, risco de efeitos colaterais. Tudo isso conta. Quem escolhe medicamento sem pensar nisso, tá pedindo problema. Encerramento estilo Silvio. E aí, Tony? Acertou tudo ou ficou na dúvida? Se estudar desse jeito, não é só passar na prova, não. É chegar na clínica e mandar bem de verdade. Se quiser, eu posso fazer um simulado ainda mais difícil, ou casos clínicos estilo paciente real chegando no consultório. É só falar.